inciso 5 da 7ª da Constituição Federal, como parte integra a política de proteção social especial de atendimento à criança e ao adolescente, com vistas a proporcionar o acolhimento familiar das crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, por decisão judicial. Das finalidades, no artigo 2º, o Serviço de Acolhimento à Família Acolhedora tem por finalidade atender as crianças e adolescentes do município de Abadiânia, que têm seus direitos ameaçados ou violados, e que necessitem de proteção sempre por determinação judicial. A reconstrução de vínculos familiares e comunitários. 2. A garantia do direito à convivência à família comunitária. 3. O rompimento do início do ciclo da violência e da violação dos direitos familiar socialmente vulneráveis. 4. A inserção e o acompanhamento sistemático na rede de serviço público. 5. A oferta e atenção especial às crianças e adolescentes, bem como às suas famílias, através de trabalho psicossocial, em conjunto com as demais políticas sociais, com vistas, preferencialmente, o seu retorno à família de origem de forma protegida. 6. Contribuir na superação da situação vivida pelas crianças e adolescentes com menor grau de sofrimento e perda, preparando-os para reintegração familiar ou colocação em família substitutiva. Artigo 3. A conclusão das crianças, a inclusão das crianças e dos adolescentes no serviço de acolhimento em família acolhedora, criada por lei, será feita por determinação das autoridades judiciais competentes da Vara da Infância e Juventude, considerando sempre a manifestação do órgão municipal gestor do serviço e mediante a disponibilidade das famílias acolhedoras cadastradas no município. Capítulo 2 dos órgãos envolvidos. Artigo 4. O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora do município de Abadiânia será vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, e qual compete a gestão do serviço, nos termos da lei e das demais legislações pertinentes. Artigo 5. A execução das ações que envolvem o serviço de acolhimento em família acolhedora do município de Abadiânia dará-se por forma integrada com a rede de serviço público existentes, nas organizações civis de assistência social, tendo como principais parceiros: número 1, Poder Judiciário do Estado de Goiás; número 2, Ministério Público; número 3, Conselho Tutelar; número 4, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; número 5, Conselho Municipal de Assistência Social; número 6, Secretaria Municipal de Saúde; número 7, Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 8, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Artigo 6. As crianças ou adolescentes cadastrados no sistema receberão com absoluta prioridade o atendimento nas áreas de saúde, educação, assistência social, através das políticas públicas existentes. Número 2. Acompanhado psicossocial e pedagógico pelo serviço familiar acolhedora. Número 3. Estimula a manutenção ou reformulação dos vínculos efetivos com sua família de origem, nos casos em que houver possibilidade. Capítulo 3 dos requisitos
e da seleção das famílias. Artigo 7. São requisitos para que a família participe do serviço de acolhimento em família acolhedora. Número 1. Ser residente exclusivamente do município de Abadiânia. Número 2. Possuir pelo menos um dos seus membros com idade superior a 21 anos, sem restrição de gênero ou estado civil. Número 3. Possuir idoneidade moral. Número 4. Apresentar boas condições de saúde física e mental, em que nenhum dos seus membros tenham problemas psiquiátricos ou dependentes de substâncias psicoativas, comprovada mediante laudo, expedido por profissional de saúde. Primeiro, além dos requisitos alencados no incisos 1 ao 4, é condição necessária que a família interessada em ter sob sua disponibilidade crianças e adolescentes inclusos no sistema declare formalmente. Letra A. Que possui disponibilidade para participar do processo de habilitação das atividades do serviço. Letra B. Que não tem interesse por a doação da criança e adolescente participante do serviço e que todos os membros da família estão em comum acordo com o acolhimento. Número 2. É verdade a mudança da família para outro município e, caso haja necessidade de mudança da residência para outro endereço dentro do município, esta ficará condicionada à prévia comunicação e autorização dos órgãos municipal gestor do serviço. Seção 1 da inscrição. Artigo 8. A inscrição das famílias interessadas em participar do serviço de acolhimento em família acolhedora será gratuita e permanente, dentro do prazo de duração designado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, e realizada por meio de preenchimento do formulário próprio e cadastro, cuja disponibilização será amplamente divulgada na imprensa oficial e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Abadiânia, com a apresentação dos documentos abaixo indicados. 1. Carteira de identidade, RG, cadastro pessoal, pessoas físicas, CPF, MF. Segundo, número 2, certidão de nascimento ou casamento. Número 3, comprovante de endereço e residência. 4, certidão negativa de antecedentes criminais. Número 5, comprovante de rendimento. Número 6, atestado de saúde física, mental, laudo psiquiátrico. Número 7, declaração de não ter interesse em doação e das demais condições previstas na alíneas do primeiro artigo 7º desta lei. Primeiro, os documentos devem ser requeridos a todos os membros maiores de idade, integrantes do núcleo familiar, no ato da inscrição do cadastro. Segundo, os membros maiores, integrantes do núcleo familiar responsável pelo acolhimento, não devem ter qualquer problema com documentação apresentada, sendo que, em relação aos demais membros da família, a equipe técnica do assistência social, SEMAS, deverá avaliar sua situação. Capítulo 4. Do acompanhamento e responsabilidade. Artigo 10. As famílias selecionadas receberão acompanhamento e preparação contínua através da equipe técnica de serviço do acolhimento. Senhor vereador, quantos artigos tem nesse projeto de lei? Só um minuto. Ele é extenso? Certo. Porque então a gente poderia encaminhar para os e-mails, porque tem muitos
muito assunto aqui, é mais requisitos. Então, o objetivo primordial do projeto de lei... 26 artigos. Quer dizer, mas aí são várias folhas, né? Então, se pudesse converter isso aí para mandar para os vereadores, a gente ganharia tempo. Finaliza? Lê só a mensagem justificativa e encaminha para o e-mail, que está ali Final, no final. Faltava só umas 20. Esse é o primeiro? Não, esse é o projeto de lei. É o projeto de lei. Justificativa. Em conformidade com a lei orgânica do município de Abadiânia, submeto à apreciação dessa Casa de Lei, inclusive projeto de lei que institui no município de Abadiânia serviço de acolhimento em família acolhedora, que visa proporcionar o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, por decisão judicial. O programa Família Acolhedora é um serviço de proteção social direcionada às crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, em razão de medida preventiva do artigo 101, Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicada quando verificando o abandono ou impossibilidade temporária da família cumprir com suas responsabilidades. Neste programa, o atendimento à população infanto-juvenil é individualizado, proporcionando um ambiente familiar à mesma. É medida preferível e menos danosa ao acolhimento institucional. Em estudo realizado, percebeu-se que o município de Abadiânia, Goiás, ainda não há criação do referido programa, razão pela qual Mister se fez sua contemplação como interpretação, implementação e execução de políticas públicas estabelecida na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e os outros textos legais. A serviço do acolhimento em família acolhedora, proposto nos moldes desse projeto de lei, almeja o cuidado individualizado da criança e do adolescente, proporcionando um atendimento em ambiente familiar, bem como preza pela prevalência dos grupos de irmãos, fortalecimento dos laços familiares e desligamento do acolhimento e retorno à família de origem, sempre que possível. Ainda acrescenta-se que o serviço de acolhimento em família acolhedora deseja enfatizar excepcionalidades e provisoriedade do referido programa, em uma vez que não tem por objetivo afastar ou substituir a família de origem. O que se quer aqui é resguardar as crianças e adolescentes e fortalecer suas famílias naturais, até que haja solução de caráter permanente, tendo em vista que, na Lei número 3.509/2017, que alterou o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o período de acolhimento em qualquer instituição não poderá ultrapassar de 18 meses. Diante disso, é imperioso ressaltar que o acolhimento familiar considerado instituído mais adequado e preferencial quando comparado ao acolhimento institucional, pois garante o direito à convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes. Assim, o serviço Acolhimento Família Acolhedora, ora proposto, contempla o incentivo e o fomento da implementação do programa de acolhimento familiar em âmbito municipal. A concessão da Bolsa Auxílio no valor equivalente a um salário para cada família acolhedora é mais barato que custear abrigos.
Ressalta-se que o presente projeto de lei foi elaborado pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado de Goiás e o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora do município de Abadiânia contará com suas operacionalização com parcerias e apoios de várias instituições públicas. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, diante do exposto, espero que vossas excelências acatem a razão aventada, que por si só justifica a solicitação do presente projeto de lei, que ora submeto à apreciação, dado o passado do gabinete do prefeito municipal de Abadiânia, Goiás, aos 5 dias do mês de dezembro do ano de 2018, José Aparecido Alves Diniz, prefeito municipal de Abadiânia. A matéria vai à assessoria jurídica e às comissões de Constituição e Justiça. Com a palavra, a primeira secretária da mesa, Angelina, para a leitura dos ofícios. Ofício número 301/2018 do Gabinete Abadiânia, Goiás, 12 de dezembro de 2018, referente ao ofício número 129/2018. Nobre Regis, acuso o recebimento do ofício supramencionado para informar as vossas excelências, primeiramente, que o fato de ter sido encontrado porções de drogas no banheiro da unidade mista de saúde não coloca em risco a vida nem a integridade física dos servidores e pacientes. E que, segundo consta das informações obtidas, tal fato ocorreu sob o monitoramento da inteligência de esforço de segurança. Por outro lado, cabe mencionar que o município de Abadiânia não possui em seu quadro de servidores a função de vigilante, mas sim de guarda, os quais têm a função de guardar o patrimônio público, não de oferecer segurança às pessoas, até mesmo porque eles não possuem porte de arma de fogo, logo não trabalham armados. A segurança pública é dever do Estado em nossa cidade, é realizada pela Polícia Militar, que atua ostensiva e diuturnamente na prevenção e na intervenção imediata da ocorrência de crimes. Esclareço que, apesar dos guardas não serem responsáveis pela segurança das pessoas, mas sim do patrimônio, foi traçado um planejamento para que, a partir do ano de 2019, permaneça ao menos um guarda na unidade mista de saúde, 24 horas por dia. Por fim, saliento que o município de Abadiânia, na atual conjuntura econômica, não tem condições financeiras de contratar uma empresa privada especializada em vigilância presencial, nem tampouco criar guarda civil para auxiliar as forças policiais na prevenção e combate à criminalidade. Ao ensejo, renovo protestos de elevado apreço e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Ofício número 303/2018. Nobres Edis, acuso o recebimento do ofício supramencionado para informar a vossas excelências ao logo do município de Abadiânia tenha condições financeiras, todas as progressões verticais e horizontais, bem como a diferença devida a título de revisões gerais anuais serão concedidas e pagas a todos os servidores, sejam efetivos ou comissionados da ativa ou aposentados. Por oportuno, cabe relembrar vossas excelências que não é só o município de Abadiânia, mas todos os municípios do país estão enfrentando, no ano de 2018, uma profunda crise econômica em que as receitas cairão assustadora, drasticamente, e que grandes cortes de gastos estão sendo necessários para manter o equilíbrio fiscal do município. Ao ensejo, renovo protestos de elevado apreço e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Ofício número 304/2018 do Gabinete Abadiânia, dezembro de 2018, referente ao ofício número 108/2018. Nobres Edis, acuso o recebimento de ofício supramencionado para informar as vossas excelências que o secretário municipal de Agricultura já está tomando as devidas providências para recuperar a ponte do Rio Caruru, situada nas proximidades da propriedade da dona Tiana. Ao ensejo, renovo os protestos de elevado apreço e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz. Ofício número 305/2018 do Gabinete Abadiânia, 11 de dezembro de 2018, referente ao ofício 099/2018. Senhores Edis,
Acuso o recebimento do ofício supramencionado para informar as vossas excelências que o serviço de troca de lâmpadas, poda de árvores que atrapalhavam a iluminação pública e a manutenção de outros itens, coincidentemente foi realizada em concomitância com a confecção de ofício de vossas latas, ou seja, no início do mês de setembro de 2018. Cabe ressaltar ainda que a troca de lâmpadas e a poda das árvores que atrapalham a iluminação pública não só nos locais indicados por vossas excelências, mas em toda a cidade, voltará a acontecer ainda neste mês de dezembro de 2018. Ao ensejo, renovo protesto levados a preço de tinta e consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Ofício número 306/2018 do gabinete. Abadiânia, 12 de dezembro de 2018, referente número 100/2018. Nobres edis. Acuso o recebimento do ofício supramencionado para informar as vossas excelências que, conforme disposto no artigo 21, Código de Postura Municipal, é obrigação do proprietário, dentre outras, manter seus lotes em perfeito estado de limpeza. Evitando a proliferação de doenças, porém o mesmo dispositivo impõe irrisória multa do infrator que vai de 4 a 6 UFAs, de 2,92 cada UFA, o que, logicamente, não coage ninguém a cumprir a lei. Por outro lado, é responsabilidade do poder público manter a ordem pública, o equilíbrio ambiental e o acesso à saúde. Isso inclui a proteção contra a proliferação de doenças. Por essas razões, o município tem promovido a limpeza dos lotes baldios, contudo, vem fazendo na medida do possível. Eis que a municipalidade dispõe de tão somente um trator com roçadeira. Ao ensejo, renovo o protesto de elevado a preço de extinta consideração, José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Ofício número 307/2018 do gabinete. Abadiânia, 11 de dezembro de 2018, referente ao ofício número 130/2018. Senhores edis, acuso o recebimento do ofício supramencionado para informar as vossas excelências que, em pese a ideia da existência de um posto policial ser boa, não é viável ao município de Abadiânia diante da crise financeira que assola todo o município do país. Ademais, para tal realização, não basta somente construir um prédio, mas é necessário também a disponibilização por parte da Polícia Militar de efetivo para alocar naquela localidade, razão pela qual tal medida fará parte do planejamento estratégico para o ano de 2019. Ao ensejo, renovo o protesto de elevados a preço de extinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Ofício número 308/2018 do gabinete. Abadiânia, 20 de dezembro de 2018, referente ao ofício 102/2018. Nobres edis. Acuso o recebimento do ofício supramencionado para informar a vossa excelência que a carcaça do ônibus que se encontrava no pátio do posto de saúde do Lindo Horizonte foi removido dali. Ao ensejo, renovo o protesto de apreço e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Ofício número 006/2019 do SAI. Abadiânia, 4 de fevereiro de 2019, referente ao ofício 141/2018. Sirvo-me do presente expediente para informar as vossas excelências que o parcelamento dos consumidores junto à autarquia está sendo concedido nos moldes dos artigos 35 e 91 do Regimento do SAI, o qual foi regulamentado pela Lei Municipal número 478/1999. Esclareço ainda que é facultativo o parcelamento em até 10 vezes, de acordo com a situação socioeconômica do consumidor e a critério da administração do SAI, e não de acordo com a atende a outras autoridades do município. Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração. Alan Bastos, diretor do SAI. Ofício número 07/2019 do gabinete. Abadiânia, 10 de janeiro de 2019, encaminhada a lei número 858/2019, sancionada e publicada. Senhor presidente, a par de complementar, sirvo-me do presente expediente para encaminhar a vossa excelência a lei número 858 de 10 de janeiro de 2019, a qual dispõe sobre benefícios eventuais da política
de assistência social e da outras providências, devidamente sancionado e publicado para as anotações de estilo. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Senhor presidente, só uma questão de ordem, por gentileza. É o seguinte, eu gostaria de solicitar da mesa, de Vossa Excelência, que sempre houver a leitura dos ofícios em resposta às nossas aquisições, que não fosse concedida a oportunidade da gente manifestar, principalmente quem fez o pedido. Às vezes ele tem a oportunidade que a gente tem para agradecer o prefeito por perfeito, às vezes é a oportunidade que a gente tem para reclamar por não estar realizando, por não concordar com a resposta. Então, eu gostaria de pedir para casa, Vossa Excelência, se assim o entender conveniente, que nos concedesse essa oportunidade. Por exemplo, nesse aí tem um requerimento meu aí para remoção daquele ônibus de lá, que foi feito várias vezes aqui. Eu aproveito a oportunidade de fazer um agradecimento, aquilo ali era muito necessário, era ponto de usuário de droga naquele local ali, estava colocando o pessoal de posto em insegurança, e eu aproveito para agradecer por ter sido feita a remoção. Outro requerimento aí que a gente fez aí, relacionado aí, da minha autoria, ao pagamento das progressões do pessoal, falou que não tem verba para isso. Eu queria também, senhor presidente, manifestar, dizer que não concordo relacionado a isso, que está na lei, é direito dos servidores, não pode agora falar, não tem dinheiro para pagar. Se está na lei, isso tem que ser analisado antes. Então tinha que mandar um outro projeto de lei aqui para tirar da lei. O que adianta então ter a lei e não ser cumprido? Qual é a função nós aqui de vereador de fazer lei para não ser cumprido? Então perde toda a eficácia, toda a necessidade. Se fez lei, tem que ser cumprido. Se é direito dele, se está na lei, tem que ser cumprido. Outra coisa, falar que não tem dinheiro para pagar por esse adicional aí das progressões é um absurdo. Sabe? Eu pedi aí, inclusive, que não respondeu o requerimento que eu fiz aí, para não justificar porque ele pagou 54 mil para o time de futebol e 14 mil para o cara da balãozinha. Até hoje nunca recebi a resposta disso. Não concordo de ter uns gastos absurdos desse aí, em detrimento dos servidores, deixando os direitos dele. Ó, eu estou aqui nas mãos aqui, senhor presidente, com gasto aqui, ó, da pá mecânica do trem daqui, foi empenhado 371.500, já foi pago 368.500 em relação a peças. Eu acho um absurdo. Essa semana passada, agora eu recebi ligação do Cleito e de outros vereadores aqui, que as máquinas do município estavam trabalhando no município de Alexânia. Eu acho isso um absurdo. Está gastando um tanto de dinheiro desse aqui para conserto de máquina, 371 mil, para as máquinas ir para Alexânia, para trabalhar na Alexânia. E não tem dinheiro, não tem verba, não tem nada para ser feito dentro do nosso município. Isso é desarrazoado. Isso não é aceitável, senhor presidente, senhores vereadores. Não podemos aceitar isso não. É um absurdo. E eu gostaria muito, torno a pedir, eu queria a resposta do 14 mil que foi pago para o cara dar os 5 minutos de balãozinho e os 54 mil que tinha futebol. O que é de tão urgente e necessário que tivemos ali para pagar isso aí, para neste momento falarmos que não tem dinheiro para pagar o direito dos servidores, que está na própria lei, as progressões e os direitos dele. É um absurdo, eu gostaria que fosse conversado com o prefeito, fosse oficializado nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu posso oficializar esse pedido aqui? Esse pedido aqui é do SAAI, manutenção das máquinas do SAAI, 368.500 no ano 2018. Eu quero saber a explicação desse gasto aqui lá. Eu concordo plenamente com os vereadores, porque aqui, como foi dito pelo vereador Hélio, aquilo que nós precisamos elogiar, vamos elogiar. Inclusive tem aí um requerimento meu da ponte lá da dona Sebastiana, dona Tiana. Então, a gente tem que agradecer, né? Aquilo que for de bom, vamos agradecer, né? Concordo plenamente, tá? Senhor presidente, o vereador Cleito aqui me concedeu a palavra aqui do ofício que foi feito por ele, através dele. Também o vereador Clarindo falou sobre o SAAI. Gostaria apenas de trazer aqui mais uma vez, o vereador Clarindo fez isso nas últimas sessões, e eu acho que está tendo um certo equívoco aqui na resposta desse ofício, porque se formos olhar o regimento do SAAI, no artigo 35, parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte, e esse é referente às ligações novas de água e esgoto, não ligações já feitas e contas de água. Ele fala o seguinte: o preço de materiais e serviços para execução da ligação predial de água ou esgoto poderá ser parcelado em até 10 meses, de acordo com as condições socioeconômicas do usuário. Portanto, isso não era facultativo. O que é facultativo
é o parcelamento da conta já mensal na casa do consumidor. Esse seria facultativo, que está lá no artigo 91, parágrafo 1º, que vai dizer o seguinte: a critério da administração do SAAI, poderão ser parceladas em, no máximo, 10 prestações dos valores da tarifa e serviços. Aqui, então, se inclui o quê? As tarifas que já estão lá, e vamos supor que teve um corte de água, que teve uma mudança de cavalete, e chegou no próximo mês nessa casa, esse valor poderá ser parcelado também, facultativo pelo SAAI, esse sim, exceto as relativas a multas por infrações e penalidades. Então, o que não pode ser parcelado numa conta de água do SAAI? Multas e atrasos, juros e multas. Esse não poderá ser parcelado por lei. Portanto, a ligação nova de água e esgoto, ela não é facultativa. O que é facultativo é a sua conta mensal que chega em casa. Muito obrigado. Jalim. Senhor presidente, eu entendi aí o seu raciocínio em relação às leituras dos ofícios. É muito melhor lerem todas e depois conceder a palavra para as argumentações. São vários ofícios aqui, né? Eu já li uma vez, o vereador que tiver o ofício que foi em razão do assunto por ele levantado, que tem a oportunidade de se manifestar. E eu quero me manifestar aqui a respeito desse ofício 006/2019 que o SAAI encaminhou para cá. Esse ofício foi encaminhado em razão de um pedido de informações que eu fiz ao diretor do SAAI no dia 6 de dezembro de 2019. Eu protocolizei lá e foi protocolizado lá no dia 7 de dezembro. Eu pedindo ao diretor do SAAI muita educação, né, própria para ser usada com aqueles que ocupam cargos públicos distintos, né. Eu fiz o meu requerimento pedindo a ele que nos informasse se os parcelamentos constantes do parágrafo 1º do artigo 35 e do parágrafo 1º do artigo 91, ambos da Lei 478 de 99, que dispõe sobre o regulamento do SAAI, estão sendo concedidos aos usuários. Somente isso. Né? Por quê? Porque eu estou entendendo que eles estão fazendo uma interpretação errada desses artigos, como foi bem colocado pelo vereador Davi. Né? E nós estamos tendo informações das pessoas que vão ali fazer reclamações, e particularmente sobre um aumento abusivo ou um aumento inexplicável de determinado mês no consumo de água, e nem são atendidos. E quando são atendidos, não são atendidos pelo diretor do SAAI, não conseguem falar com ele, falam só com as servidoras que estão ali à frente. E são aumentos assim impressionantes, né? E que a pessoa fica realmente indignada e que precisava ter uma receptividade diferente ali dentro do SAAI. Muitas vezes eles acham que aqui é perseguição da casa com relação ao SAAI. Não é. É a maneira como o SAAI está resolvendo as questões que está nos deixando indignados também. Eu estou aqui com um talão, com 2 talões de água. E agora recente, a pessoa vinha consumindo, aqui está desde o mês de julho até janeiro. O consumo dela era 9, 7, 12, 16, 22, a média era de 12 metros cúbicos por mês. Aí veio o mês de janeiro, foi para 110 metros cúbicos, elevando o valor da tarifa de água, que vinha em torno de R$70, para R$957. Então, o senhor diretor do SAAI tem que ter essa sensibilidade, que ele ocupa um cargo público, onde o primordial é a atenção cuidadosa, gentil e dedicada àquele cliente que o procura. Às vezes não pode resolver a situação, mas dá uma satisfação para aquele cliente.
ele não pode, o cliente não pode chegar lá e ser maltratado. Ou então dizer que o diretor do SAAI não vai atender. Eu disse aqui no dia que ele esteve presente, diretoria do SAAI é um cargo público e ainda mais comissionado. Quando o prefeito designa uma pessoa por um cargo comissionado, ele tem em mente que aquela pessoa, primeiramente, é da confiança dele. E assim ele deve ser da confiança dele, porque ele nomeou. E em segundo lugar, a competência, a capacidade, a aptidão para desempenhar as atribuições daquele cargo. Vereador, se me permite uma parte? Então, esse pensamento seu, que é comungado por nós aqui, senhor presidente, eu acho que a gente está na hora da gente levar até o prefeito, sabe que é ele que tem que tomar providência, já que uma vez que o diretor do SAAI não está fazendo da forma que a comunidade deseja. Eu acho que podia fazer um ofício aqui, nós todos vereadores assinarem, eu acho que não tem ninguém contra isso, informando isso, da insatisfação da população em relação a esse trabalho que está sendo feito pelo SAAI para o prefeito tomar uma providência. Eu gostaria de assinar, senhor vereador, um ofício enviando para o prefeito, e eu acredito que todos nós gostaríamos de assinar, comunicando ele, pedindo para ele tomar providência em relação a isso. É uma sugestão que eu faço. Muito obrigado pela parte. Eu agradeço pela sugestão, muito boa sugestão, senhor vereador. Então, senhores vereadores, o que acontece? Aí vem o diretor do SAAI, num ofício, e responde de uma maneira totalmente incompreensível, quando ele diz o seguinte, e esclareço ainda que é facultativo o parcelamento em até 10 vezes, de acordo com a situação econômica do consumidor e a critério da administração do SAAI, e não de acordo com o que entende outras autoridades do município. Em primeiro lugar, nós não esboçamos para ele o que nós entendemos a respeito desse parcelamento ou não, porque não chegou a oportunidade. Quando nós tivermos a oportunidade, nós sim vamos dizer a ele o que nós entendemos desse artigo, como já foi aqui adiantado pelo vereador Davi. E tem outra coisa, quando o assunto é facultativo, que depende, ele disse aqui que é a critério da administração do SAAI. Critério tem que ter critérios. Não é ao bel prazer daquela autoridade que está momentaneamente ocupando aquele cargo. Ele tem que ter critérios escritos para dizer como será feito esse parcelamento, em que casos serão feitos esse parcelamento, e em que casos não serão feitos os parcelamentos. Ele não pode apenas dizer assim, eu não parcelo, ou eu parcelo em 2 vezes, ou eu parcelo em 3 vezes, segundo a sua compreensão, que muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, é falível, porque é um ser humano, e erra, e todos nós estamos sujeitos a ele. Então é isso que ele tem que compreender, não é ele vir e falar que a autoridade daqui que está cobrando aquela informação, que é a própria para esse fim, porque é fiscal da administração, está errada, está querendo estabelecer critérios. Não, nós aqui produzimos leis. Leis são regras, e regras devem ser obedecidas. Por que ele não quer se sujeitar às leis aprovadas pelo nosso município? Porque eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, porque essa dificuldade de cumprir a lei, porque essa dificuldade de atender de forma gentil as pessoas que vão ali procurar os seus direitos. Olhem só, imaginem só, citando aqui como exemplo, esses 2 talões de água que estão aqui. Olha que absurdo se a gente for imaginar. Você chega lá com um talão desse, a primeira coisa que eles falam é o seguinte, você tem que verificar se as instalações internas da sua casa não estão vazias. A pessoa vai lá, contrata um pedreiro ou contrata um encanador, vai lá e verifica, não está vazando. E aquele encanador e aquele pedreiro é testemunha da pessoa, porque já aconteceu comigo. Com uma pessoa que me procurou e eu fiz um requerimento para o SAAI.
Aí a pessoa chega lá e fala, não tem vazamento. Aí o que o SAAI faz? Fala, não, mas vai ficar dessa maneira, porque nós verificamos lá, externamente não tem nenhum vazamento. Então o que acontece? O SAAI tem um hidrômetro que está falando que houve esse consumo exagerado. A pessoa está dizendo que não consumiu, até porque ela tem talão que prova que a média de consumo dela é bem inferior ao que foi detectado pelo SAAI naquele mês. Aí a pessoa, aí fica essa dificuldade. Aí é que está, é a falta de aptidão para exercer a atribuição daquele cargo, que é importantíssimo para o nosso município, porque ele causa graves consequências. Por que não chamar para si essa responsabilidade? Fala, não, se a senhora nos permitir, nós vamos entrar na sua casa e vamos fazer uma fiscalização. E vai fazer a fiscalização e vai detectar ou constatar que não houve vazamento. Aí sim, ele está respaldado. Vem aqui, diminui esse valor, porque isso aqui é incoerente. Agora, um diretor do SAAI que chega aqui na casa e fala para a pessoa que ela deve procurar o judiciário para resolver essa questão. Se é uma questão administrativa, simples de ser resolvida, resolve-se por lógica, né? Fica nessa situação, pois não. Vereador, só um minuto. Da mesma forma que chegou para você, a moradora lá do Jardim Santa Fé, vizinha minha, dela o mês passado veio 16 metros cúbicos, esse mês também veio, e ela procurou se teve aumento. Ela pagou 60 e pouco, 3 meses, veio quase 120 reais. Eu falei, eu vou procurar saber do SAAI, se teve algum aumento, nós não estamos sabendo. Então eles estão confundindo as coisas. E não é só esse não, é vários. Então a gente tem que tomar uma providência sobre isso. E eu concordo com a palavra do Éder, para nós fazer um ofício e mandar para o senhor prefeito. Pois não. Então, vereador, só aqui para resumir a história. Olha o que acontece. Então, se por essa coisinha você tem que procurar o judiciário, que já está soberbado de serviço, tanto é que a juíza está lá com um processo a respeito aqui da doação da Câmara, e até hoje não decidiu, e já tem muitos meses. Por quê? Porque essas coisinhas ínfimas para a justiça, mas fáceis de ser resolvidas, não são resolvidas a contento pela pessoa que pode resolver. Né? E o que eu disse aqui, olha, a incoerência é tanta, porque nesse caso aqui especificamente, que já é o 4º caso que eu já tenho de Ramos, cobra-se 957 pelo consumo de 110 metros cúbicos. E o esgoto, que é cobrado 50% desse valor. Será que o esgoto houve esse consumo de esgoto também? Esse volume de esgoto que foi para lá? Porque se a gente prestar atenção aqui nesse talão, a tarifa de água é 447. A tarifa de esgoto é 319. E tem mais uns acréscimos aqui que chega a esse preço absurdo. Então até aí está a incoerência do SAAI. Por quê? Porque se houve vazamento, isso aí não pode interferir no que é cobrado no esgoto, porque o esgoto é cobrado segundo o consumo efetivo de água. E como se tem essa dúvida? Aí a pessoa é penalizada 2 vezes. Olha que absurdo. Então é essa falta de consciência, de interpretação e de entendimento do assunto que está faltando, me perdoe, mas está faltando no SAAI. Então, senhores, em razão disso, eu vi uma publicação aí do vereador Cleito, estribada num áudio ou num WhatsApp, num vídeo, de um vereador de Pirinópolis, onde o vereador sugere a instalação de eliminador de ar nos hidrômetros. Importantíssimo isso. O vereador Cleito fez até um ofício ao SAAI com esse sentido. E eu pedi ao doutor Marcelo que fizesse um estudo. Para quê? Para que nós apresentássemos aqui um projeto de lei determinando que o SAAI instale esses eliminadores de água nos hidrômetros, sem custo para o consumidor. Por quê? Porque é uma irregularidade
que ela está ligada à falta de água, a interrupções de água. Interrupção de água ela pode ocorrer porque precisa de limpar uma encanação, precisa de trocar um motor, precisa de fazer algo, e pelas chuvas. Então pode ocorrer essa interrupção. Então o Dr. Marcelo está fazendo um estudo para quê? Para que, se for em benefício do servidor, se realmente for legal e constitucional e que não traga mais ônus para os consumidores, que nós aqui criamos essa lei determinando que o SAAI instale esse eliminador de ar. Aí sim vai resolver a questão. E uma questão, olha onde nós vamos chegar, que pode ser simplesmente resolvida pela boa vontade. Está faltando, no meu entendimento, para resumir o assunto, boa vontade. E onde há boa vontade, as coisas fluem bem e mais ainda com justiça. E com justiça, porque não há justiça, antes de tudo, se não tiver uma boa vontade para compreender, para entender a questão e para resolver. Então, senhor presidente, são essas as minhas manifestações. Nós aqui, sugestão muito boa do vereador Hélio, fazermos um ofício, mas eu acho que o ofício já não está adiantando mais. É bom o ofício que vai ficar registrado, mas acima de tudo, acho que nós deveríamos fazer mais uma reunião, senhor prefeito, para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de discussão. Será que o senhor prefeito não está entendendo também o que nós estamos querendo? Eu fico aqui imaginando, não é possível. Me responderam aqui no dia que o SAAI esteve aqui, é que nós estávamos querendo que o SAAI perdoasse isso aqui, omitisse receita. Não é isso. Nós estamos querendo um tratamento diferenciado pelo diretor do SAAI. E nós vamos aonde for preciso, mas ele vai ter que atender aqueles clientes que o procuram da forma correta, de forma gentil, educada, de forma com boa vontade. Então é isso que nós esperamos, não é nada mais. Até porque nós estamos numa casa que tem como princípio fundamental zelar pela justiça, combater a injustiça. Nós estamos aqui para fazer a lei ser cumprida, não só para aprová-la, mas para fazê-la ser cumprida também. E isso quem cobra de nós é a população. Que quem pôs nós aqui foi a população. Então eles vêm procurar nós que são aqueles que vão lá não são atendidos. Eles vêm nessa casa de lei. Então, mais que a obrigação nós tratar desse assunto com mais seriedade. É verdade, senhor. Muito obrigado, senhor. Eu sei que está todo mundo cansativo, mas eu preciso falar rapidão aqui dos meus ofícios. Infelizmente, a gente vai dar uma pausa por 1 minuto para o almoço. Questão do ofício referente ao 129 aqui, foi eu que encaminhei para a secretária de saúde, para o prefeito, a respeito do guarda. E ele respondeu aqui que era, ao ter sido encontrada a porção de drogas no banheiro, não coloca em risco a vida e nem a integridade física dos servidores. Isso é lamentável. Isso é triste um prefeito falar isso, gente. Me desculpe, mas eu estou sem palavras. Porque a droga em si, realmente, mas quem colocou ali foi indivíduos que têm perigo sim, tanto para o paciente e principalmente para os funcionários daquela unidade. Não vou descansar, vou continuar nessa mesma tese, porque precisa. Posteriormente foi colocado que a partir de 2019 vai ser traçado um planejamento. Então, que se esse planejamento for traçado, que vão cobrar esse planejamento. Peço a colaboração de todos os vereadores para me ajudar nesse impacto, porque isso é muito sério. Não foi porque foi encontrado droga ali não, gente. Qualquer unidade de saúde com um complexo 24 horas aberto, é obrigatoriedade ter que seja um guarda com arma ou sem arma, mas que tenha a proteção dos funcionários. Por patrimônio não, gente. Patrimônio arruma. E funcionário? E paciente? E a vida de uma pessoa que está ali? Eu sou enfermeira, trabalho no hospital, não é por isso que eu estou falando isso não. Mesmo se eu não trabalhasse, é injusto estar falando isso. É um absurdo uma coisa dessa. Eu não concordo, eu não conformo e peço que vocês me ajudem nessa questão. Para a gente continuar, que precisa realmente de posicionamento.
Condições financeiras está difícil para todo mundo, mas eu acho que a segurança da pessoa em si é muito importante, isso é básico, isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Então eu peço que todo mundo me ajude nessa questão. Não posso deixar de falar. Outra questão também sobre o posto policial. Realmente, autoridades cabíveis não é só a prefeitura. Esse posto policial eu pedi para Corumbá 4. Uma unidade aqui em Abadiânia, quantas e quantas pessoas turistas vêm para aquele município, vêm para o nosso município e vai para aquela localidade. Adentra a nossa cidade e passa para o lago. É importantíssimo ter também um posto policial. Isso eu conversei com o tenente Vilton. Eu não estou mal informada. Então ele falou, Angelina, é necessário sim. Não é obrigação do prefeito, só dele? Não, ele tem que dar o terreno, mas para as autoridades cabíveis. Na época, a pessoa que respondia aqui é Perinópolis. O comandante, ele estava de férias. Então agora, ele voltando, a gente quer marcar uma reunião com todas as autoridades, para a gente dar continuidade nesse projeto. Vou bater nessa tecla também. Muito obrigada e um bom dia a todos. Não tendo mais matéria em pauta, declaro encerrada a presente sessão, marcando o voto para depois da manhã. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Quem está com fome? Eu nem falei. Gostou.